Eu saúdo a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem-vindos à Casa de Pão. Alegra o meu coração e também o meu espírito se alegra no Senhor, porque a Igreja hoje está quase cheia. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. E este Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. Sempre gosto de referir-me assim a este Deus, ao nosso Deus, o Deus Criador de todas as coisas. Amém. E por isso, com o nosso coração bem disposto para ouvirmos a palavra do Senhor. Nosso Deus e Pai, entregamos este culto, Senhor, de celebração, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir no nosso meio, sobretudo nas nossas vidas, porque diz a Tua palavra que nós somos o tabernáculo do Espírito Santo habita. E por isso, Senhor, nós te pedimos uma bênção para cada uma das nossas vidas. Também quero pedir uma bênção sempre muito especial para aqueles nossos queridos que estão impedidos pelas suas dificuldades de mobilidade, de estar no nosso meio, que Tu possas confortá-los, consolá-los, e o Teu Espírito possa também, Senhor, alegrar os seus corações. Quanto a nós outros, Senhor, aqueles que separaste para ministrar o louvor e a Tua palavra, que Tu os uses segundo a Tua soberana vontade. É assim que cremos em Ti. E oramos no nome de Jesus. Amém e amém. O louvor está com o nosso irmão Joaquim Vivas, Mano quiser. Quero saudar a amada Igreja, lá vai tudo. Quero saudar a amada Igreja com a paz do Senhor. É bom estarmos aqui uma vez mais para louvar a Deus. E com satisfação nos podemos encontrar aqui com este propósito lindo e maravilhoso de nos reunirmos para glorificar o nosso Senhor. Vamos dizer estas lindas palavras. Aqui está escrito: Cristo em vós, a esperança da glória. Nós vamos dizer: Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. É bom estarmos aqui para louvar ao Senhor e nós agradecemos a Deus por esta oportunidade, uma vez mais, podermos glorificar o nome do Senhor. Vamos ouvir a sua palavra, mas antes vamos glorificar o seu santo nome. Então, são todos bem-vindos e quero saudar a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. E como é bom nos reunirmos com este propósito de glorificar o nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Salvador Jesus Cristo. E nós, certamente, todos nós podemos dizer: Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração. Amém? Eu quero sentir a presença de Deus no meu coração e creio que vocês também. Então vamos ficar de pé e vamos iniciar o nosso período de louvor cantando alguns cânticos de gratidão ao Senhor e depois, mais à frente, iremos então estudar a palavra e ouvir o que Deus tem para nós nesta manhã. Ó, faz-me por isso e
presença em todo o meu ser. Senhor, eu quero sentir a tua presença no meu coração. Senhor, eu quero sentir a tua presença no meu coração. Ó, faz-me puro e sincero, de Cristo eu quero poder. Senhor, eu quero sentir a tua presença em todo o meu ser. Senhor, eu quero sentir a tua presença em todo o meu ser. Aleluia. Pai amado, nesta manhã queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos, porque sabemos, ó Deus, que só tu podes libertar-nos, só tu podes visitar-nos, só tu podes salvar-nos, só tu podes purificar-nos, só tu nos traz a mansidão, tu trazes, Pai, todo o teu amor para cada um de nós. E nesta manhã nós queremos nos render a ti, Senhor. Queremos cantar louvores ao teu nome e que haja alegria nos céus, porque o teu povo te louva, Senhor. Obrigado a Deus por estes momentos. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele é a nossa estrela da manhã. Amém? Amém. Glória. És a nossa estrela da manhã, és o nosso Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. E em tuas mãos está todo o vencer. Resposta certa àquele que clamar. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso nós estamos aqui. Por isso estamos aqui.
E assim vamos te adorar para sempre. Que seja uma realidade para todos nós. E assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. E bendito o Cordeiro, bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu, aleluia.
uma verdade. Nós acabamos de cantar, purificas também, ó Jesus, sim, de todo o pecado. Que maravilha de amor. Pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Continuamos louvando e glorificando o nome do Senhor, porque Ele é o Cristo, o nome mais alto. Ele é o Salvador, o meigo, Ele é o glorioso Senhor, o Deus conosco, o Emmanuel, a fonte da vida. Ele é o Cordeiro de Deus. Não há outro. Ele é o único. Glória a Deus. Cristo, o nome mais alto. Glória a Deus. Para que iremos nós, se Cristo é o nome mais alto? Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Ele é a fonte de vida. Só Ele é a fonte de vida. Ele é a vida. Aleluia. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus. Glorificamos ao Senhor sempre nas nossas vidas. Glória, aleluia. Nós viemos aqui para louvar
com o nosso coração ao Senhor. Viemos para dar-lhe a nossa gratidão. E o nosso amor vem do coração e tudo em nós proclama: Abba, Pai. Vamos entregar-te o nosso louvor. A mente e coração dirão: Te amo, Senhor. Aleluia. Glória, aleluia. Irmão que agradeça a Deus agora pelo período de louvor que tivemos. O Senhor está conosco, louvado seja o seu nome, e vamos entregar o servo do Senhor nas suas mãos para que Deus possa ungí-lo e abençoá-lo e tocar nas nossas vidas. Vamos orar ao Pai. Ó Deus, nós te louvamos e te exaltamos e te glorificamos. Aleluia, glória, glória, Pai, glória a nós ti, viemos Senhor. louvar, Obrigado, nós viemos Deus. adorar, nós viemos glorificar, Obrigado, nós Pai. viemos declarar que tu és santo, santo, Aleluia, tu és santo. digno de toda a Não há honra e toda a outro igual glória. a ti, Senhor. Amém. Pai, nós estamos perante a ti, Senhor. Amém. Queremos, Senhor amado, que não escutasse o nosso Aleluia. louvor, porque ele saiu do nosso coração, Senhor. Deus, Deus. Ó Senhor, a nossa gratidão está perante ti, Abençoa-nos. Senhor, porque acordamos desta manhã, Glória a porque Deus. podemos caminhar Glória a para a Deus. tua casa, Graças a porque Deus. podemos estar aqui livremente reunidos ao teu nome, Aleluia. Senhor. A nossa gratidão vai para contigo, Senhor, Aleluia, porque tu Senhor. tens sido misericordioso, Senhor. Bendito é o Ó nome do Pai Senhor. querido,
A tua mão está estendida sobre Glória a este Deus. povo. Senhor, que tu nesta manhã toques o coração de cada um. Aleluia. Que faças sensíveis para escutarmos a tua Fala, voz. Senhor, o coração. Abençoa o teu servo, abençoa a tua palavra, Fala o Senhor. coração. E que ela seja bálsamo Em para nome os de nossos Jesus. corações, Senhor. Fala, E que ela não fique esquecediça, Senhor amado, mas que nós lembremos a tua palavra, Senhor. E possamos trazê-la à nossa memória a cada dia, Senhor. Para que ela seja aquele alimento precioso. Para que nós caminhemos esta caminhada e um dia propusemos caminhar com Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, podem se sentar e vamos passar a palavra ao nosso pastor. Aleluia. O mundo à nossa volta gira de uma forma e a uma velocidade que muitas vezes é-nos difícil pararmos um pouco para acompanhar os acontecimentos à nossa volta. E a Igreja do Senhor ainda vai permanecendo nesta terra. Vimos tudo a acontecer de uma forma tão real. E a Igreja do Senhor ainda está nesta terra. E eu, como sempre, peço a orientação do Senhor para que o Senhor envie a palavra certa à sua Igreja. E nós somos a sua Igreja. E a palavra de Deus diz que nós somos edifício espiritual. Logo, somos um edifício espiritual, não construído com pedras ou cimento ou uma massa qualquer. Somos pedras, sim, mas somos pedras vivas. E eu estava, de facto, pedindo ao Senhor a orientação da palavra e na sexta-feira sentei-me no meu computador e escrevi nas minhas notas uma mensagem para Esmoriz, uma mensagem para Ovar, porque hoje cabe-me a mim fazer a minha deslocação à Igreja do Deus Vivo a São Roque, outra mensagem para São Roque. E disse: Senhor, estes temas estão diante de Ti. Depois, ao preparar a mensagem, cheguei à conclusão que uma mensagem seria para a Igreja do Ovar e a mesma para a Igreja de São Roque. Então, eu, diante do Senhor, preparei essa mensagem e uma outra mensagem para Esmoriz. Depois cheguei à conclusão que a mensagem de Esmoriz era a mesma para São Roque e a de Ovar só para Ovar. Ontem à noite eu estava, de facto, já no meu leito e disse ao Senhor, mesmo em jeito de dizer: Senhor, eu estou aqui, vou descansar. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja a palavra que Tu queres para a Tua Igreja. Estavam duas mensagens diante do Senhor. E, de facto, eu trouxe duas mensagens. Mas o Senhor deu-me, não me perguntem que sonhos é que eu sonhei, mas eu sei que sonho. E quando acordei, eu vi pelo sonho que, o Senhor quer que eu fale, de facto, a mesma mensagem para a sua igreja em Esmoriz, Ovar e São Roque. E aqui eu quero hoje falar sobre, porque nós somos igreja, edifício espiritual, e eu quero falar sobre reconstrução. Reconstrução. E por isso convido-vos a ouvirmos todos a um livro de Neemias. É um livro, de facto, que nos ensina sobre a reconstrução. Reconstruir os nossos muros, reconstruir as nossas vidas, reconstruir uma vida. Neemias, capítulo 1, e vou convidar a igreja que puder a ficarmos de pé, e convido, de facto, dois irmãos que possam fazer o favor de fazer a leitura, um irmão do versículo 1 até ao versículo 6 e o outro irmão do versículo 7 até ao versículo 11. Neemias, capítulo 1, um irmão ou irmã do versículo 1 ao 6 e outro irmão ou irmã do versículo 7 ao 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, do ano 20º, estando eu em Susana, na fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam
e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o concerto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para um lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Agora convido a igreja toda a lermos juntos o versículo-chave desta mensagem em Neemias capítulo 6 e versículo 3. Todos juntos vamos ler este versículo no capítulo 6 e versículo 3. Juntos? E enviei os mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Podem sentar, meus amados irmãos. Neemias foi, de facto, um servo do Senhor contemporâneo também do sacerdote Esdras. Ambos viveram uma base muito difícil naquele tempo, na história do povo hebreu. E quando este povo tinha sido levado cativo para a Babilónia, e os que ficaram na cidade, lá em Jerusalém, conviviam de facto com um cenário de grande destruição. A cidade estava destruída. As casas estavam de facto derrubadas. As construções em pedras despedaçadas pelo fogo da fúria do inimigo. Neemias gozava então de grande confiança na corte onde ele era, como aqui ele também escreve, era copeiro do rei Artaxerxes. E o servia naquela cidade de Susã. Esta cidade que ficava a cerca de 150 quilómetros, 150 milhas do rio Tigre, atualmente o Irão. Até parece uma realidade, não é? Este jovem alcançou permissão e favores então do rei para voltar para Jerusalém e reconstruir, de facto, a cidade e as suas fortificações. Sabemos que a palavra de Deus, ela é toda ela divinamente inspirada. Eu, quando estava a entrar no carro, veio-me à mente nós dizermos assim: esta é a palavra de Deus. E, de facto, há aqui algumas frases que são ditas por
Percebes que assim, agora falo eu, Paulo diz muitas vezes, agora digo eu, não o Senhor, não é? Mas eu digo assim, Senhor, ela é divinamente inspirada, pronta para corrigir, pronta para nos ensinar, e não só. Assim nós podemos também, como em toda esta biblioteca, não é? Composição de livros, retirar de facto lições maravilhosas que servem para a nossa caminhada de fé. Eu posso perguntar à igreja, então, se de facto nós conhecemos este livro de Neemias. Já estudamos sobre Neemias, e se o Senhor aprover ao Senhor, voltaremos a estudar Neemias. Hoje vou falar sobre, de facto, a reconstrução. O que é que nós então aprendemos com este servo de Deus Altíssimo? Meus queridos e amados irmãos, esta é certamente mais uma história bíblica, uma narrativa bíblica, que é, para além do mais, fortalecedora e é restauradora. Amém, igreja? Neemias demonstrou então ao longo da sua vida ser um homem de fé, um homem que temia a Deus, um homem que amava a sua terra, um homem que amava a sua cidade. Diz então a palavra de Deus que Neemias era copeiro do rei. Podemos assim concluir que nada podia faltar a este jovem naquela altura, ainda era um jovem já maduro, não é? Nada lhe faltava, e que por viver assim num palácio do rei, naturalmente ele tinha todo o conforto, digo eu. Porém, o seu coração desfalecia. Desfalecia porquê, meus irmãos? Ele desfalecia pelos seus irmãos, desfalecia pelo seu povo. Aquele povo que escapou e não foi levado cativo, que ficou em Jerusalém. Certamente ele também desfalecia pelo estado da sua cidade. Claro, quando ele soube que a cidade estava totalmente destruída, queimada, os seus portões, as suas portas, os seus muros, e o povo vivia em grande miséria, em grande aflição. Neemias deixa então o conforto do palácio e segue numa missão difícil para Jerusalém. Quem, meus queridos, hoje, rodeado de um conforto assim, deixa tudo para, sabe-se lá, encontrar o quê e enfrentar o quê? Além disso, a capacidade de discernimento deste jovem maduro é algo que cada um de nós deve buscar a fim de que não cedermos às ciladas do inimigo. Cito então as palavras de Neemias no capítulo 2, em versículos 12 a 17. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais opróbrio. Eu esta semana dizia assim a um dos meus filhos: e eu tenho orado ao Senhor, porque o Senhor diz que nós não somos cauda, nós somos cabeça. E nós somos o povo do Senhor, somos cabeça. Reedificar então esta cidade, a cidade de Jerusalém, representava também recuperar o quê? Recuperar a alegria, recuperar o ânimo, não é? A alegria e o ânimo daqueles que lá habitavam. A comunhão espiritual com Deus. Jerusalém estava então nua, estava desprotegida, não tinha fronteiras, os seus muros estavam quebrados, derribados, as suas portas tinham sido incendiadas e os inimigos entravam livremente, saqueavam à vontade o que restava daquela cidade, inclusive vidas humanas. E esta, meus queridos amados irmãos, é uma situação idêntica ao homem que está caído, e aqui o homem está caído
quando eu me refiro ao homem que está caído, é à mulher também, ao jovem, não importa a idade, à vida que está caída, entregue no seu pecado, à sua alma. A sua alma fica refém do Satanás, do inimigo, e com livre acesso às portas do seu coração. Neemias, na sua decisão em reconstruir os muros daquela cidade, da cidade de Jerusalém, da sua cidade, vem então nos dizer, pela sua experiência de vida, que as fortalezas de pedra, destruídas, queimadas a fogo, tinham sido queimadas por ordem do rei Nabucodonosor, podem ser reconstruídas e erguidas novamente. E isso anima o meu coração. Vamos ler uma vez neste livro ainda, lá no capítulo 4, versículo 2, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e os seus amigos, claro, que edificávamos o muro, ardeu-a em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes já isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Neste quadro bíblico, Sanbalate e os seus amigos são a imagem, certamente que concordaremos todos, a imagem de Satanás. Aquele que nos acusa, despreza na tentativa de nos derrotar e fazer então desistir. O seu desejo é devorar-nos, é acusar-nos com palavras de derrota. Pobres, fracos, tudo o que tem são montões de pedras queimadas, não só servem para o lixo, até uma raposa derrubaria esses muros, e pensam então em reconstruir. E meus queridos e amados do Senhor, de facto essa é a missão do inimigo, essa é a missão do inimigo das nossas almas, tal como tentou fazer com Neemias e muitos servos do passado. Hoje, à sua igreja, certamente ele tenta fazer conosco, sobretudo destruindo a nossa casa, a nossa família. Sim, porque hoje um dos objetivos de Satanás é destruir a família que foi instituída por Deus. Está escrito que ele anda ao nosso redor, como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, que eu vou pedir à igreja para lermos juntos este versículo. 1 de Pedro, capítulo 5 e versículo 8. É bom nós interiorizarmos isto e agirmos e reagirmos a esta palavra, com esta palavra. Juntos. Seres homens, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, tramando comunhão, buscando a quem possa tragar. Ele, o inimigo, sempre nos acusa. Como é que nos acusa? Lança os seus dardos inflamados e vem-nos ao pensamento, muitas vezes pensamentos muito fortes para nos acusar. Sabe o que é que eles dizem? Sabe o que é que diz muitas vezes essa acusação? És pedra queimada. Eu agora estou a dizer isto aqui baseado na palavra. Uma pedra queimada, de facto, não dá para nada, não serve para nada. Pedra queimada. O seu prazer é ver muros derrubados, territórios saqueados, despidos e com fome. E quando nós ouvimos essas vozes nos nossos ouvidos, não é? Que surgem muitas vezes em formas de pensamentos, ou até mesmo não só em pensamentos, mas surge muitas vezes uma frase, são Sanbalates, sabe? À luz da Bíblia são Sanbalates. Saibamos então discernir e como resistir. Assim está escrito, e vou pedir à igreja para ler também juntos este versículo em alta voz, em Tiago capítulo 4 e versículo 7. É assim que nós devemos agir e reagir. Tiago capítulo 4 e versículo 7, vamos ler juntos? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e
meus queridos e amados irmãos, procuremos então assim como fez Neemias. Como fez Neemias, vamos procurar orar, confiar, nunca desistir de agir em conformidade com a palavra do Senhor. Sabem, a figura das pedras queimadas deve merecer da nossa parte uma especial atenção. Para Sanbalat, elas eram apenas pedras queimadas, inúteis. Para Neemias tinham um valor das quais as pedras tinham o mesmo valor das pedras originais. E assim, essas pedras queimadas podem muito bem ser, quem sabe, algumas das nossas vidas. Talvez feridos, talvez magoados, talvez desapontados, passando por tempestades, sabe-se lá quais, vivendo adversidades na vida, sabe-se lá como. Pode ser que alguém se sentiu forte e feliz, de facto, o bastante, então, para ser assim, este muro, um muro sem brechas. Precisamos de tapar todas as brechas, meus queridos e amados irmãos. Pode ser que alguém se levante após algumas derrotas, pedras queimadas, que fala de vidas passadas pelo fogo, passadas pelas provas, e a palavra de Deus diz que nós somos provados pelo fogo, e que aos olhos de muitos podem não ter nenhum valor. Contudo, para Deus, elas podem de facto servir para reconstruir com a mesma força, com a mesma utilidade das pedras novas. Pedras novas. Pedras queimadas de Jerusalém. Fala-nos da vida espiritual. Sim, vidas espirituais. Pessoas que já viveram com vigor uma vida cristã e hoje estão caídas. Eu creio que muitas dessas vidas são as pedras queimadas, espalhadas pela igreja. E há tantas vidas queimadas, espalhadas. Há uma urgência, uma necessidade urgente de serem recuperadas, valorizadas, no sentido de se reconstruírem nesta fortaleza. Cito uma vez mais a palavra em Neemias capítulo 4, versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobias e os árabes, os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Eu espero que o YouTube não vá, de facto, impedir que estas palavras bíblicas hoje podem ser complicadas para o algoritmo, mas pronto, seja o que Deus quiser. Deixem-me então expressar desta forma, à luz da palavra de Deus. É como se eu estivesse a visualizar, a ver um muro reedificado com pedras queimadas. Neemias, de facto, foi um homem que se predispôs. Ele não descartou as pedras queimadas. Ele viu que poderiam ser tão úteis quanto as demais. Sanbalat estava então irado porque os muros reerguiam-se. Meus queridos, quando a igreja cumpre de facto a palavra, ora, está em sintonia, está no mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, está totalmente ligado, o inimigo não gosta. Quando a família está bem, quando tudo está em harmonia, o inimigo não gosta, meus amados. Neemias voltou-se assim o povo e olhei, Neemias 4,14, e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas esposas e as vossas casas. É isto que a palavra nos ensina: pelejar pela nossa descendência, pela nossa casa, pela nossa nação. Por que não? Pela nossa nação. Eu quero convidar os amados do Senhor, então, a meditarmos nesta palavra. Vale a pena lermos e relermos o
do livro de Neemias. Reconstruir os muros significa também reconstruir a vida familiar. A vida familiar de muitos que estão envolvidos na obra do Senhor. E aqueles que estão na frente da obra do Senhor precisam de ser amparados. Não monetariamente, atenção. É em oração. Meus queridos, esta é uma grande e magnífica lição que nos traz o livro de Neemias. Reconstrução dos muros. Reconstruir vidas. Reconstruir a vida. Para cada vida restaurada espiritualmente, para cada pedra queimada assentada, muitas outras vidas são abençoadas. Lembre-se que nós somos provados no fogo. Não devemos desistir de buscar a Deus por causa da rudeza do mundo, e o mundo de facto está cada vez de mal a pior. O mundo está no maligno. Muitos procuram desvalorizar a obra do Senhor. Pelo contrário, se nós desanimarmos nesta batalha, nós seremos pedras inúteis. Que qualquer sambalate se alegrará. Ou até mesmo, ok, elimina-o. E hoje é fácil, não é? Deletar, como diz fazer delete, não é? Hoje é fácil, não é? Não. Não nos podemos deixar quebrar. Não nos podemos deixar derrotar. A nossa força não está em nós mesmos. A nossa força está no Senhor, que é grande e temível. Sim, o Senhor é grande e temível. O mesmo que foi com Neemias para ele ser um vencedor nesta reconstrução dos muros de Jerusalém, prometeu estar conosco até à consumação dos séculos. E, meus amados no Senhor, a palavra do Senhor diz que o muro foi terminado, sabem quantos dias? 52 dias. Se lerem o livro vão ver que eles trabalhavam noite e dia, não é? Uma mão eles tinham a espada, na outra mão eles tinham a talocha, não é? 52 dias. Diz assim, capítulo 6, versículo 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus poderoso, maravilhoso. Todos sabemos que perante então uma catástrofe, a destruição dá-se de uma forma tão rápida, não é? Hoje é muito fácil derrubar um prédio com 50 andares, não é? É segundos, não é? O fogo que consome uma floresta, acidentes de viação, guerras das mais variadas formas, tudo fica destruído em segundos. E quando há condições para a reconstrução, leva bastante tempo. Às vezes até anos. É mais fácil então criticar. E é muito fácil criticar, sabe? É muito fácil criticar. Como Sanbalate, não é? É fácil apontar o dedo. Do que agir como Esdras e Neemias. Esdras, ele foi de facto usado para a reconstrução do templo. E Neemias para a reconstrução da cidade, especialmente dos seus muros. Ambos pela causa que a palavra de Deus nos exorta a combater. O mundo está impulsionado por Satanás, conspira contra os filhos de Deus. Disso ninguém tenha dúvidas. Os muros da cidade de Jerusalém foram construídos sob a orientação de Neemias, naquele tempo, em 52 dias, e foram destruídos apenas em uma semana. Neemias encontrou oposição ao seu projeto de reconstrução. E que grande oposição! E não só Neemias, também Esdras, não é? Na construção do templo. Sanbalate e Tobias e Gesem não gostaram nem um pouco da notícia da reconstrução, de facto, dos muros. Porém, toda a forte oposição contra esta reconstrução dos muros não foi capaz de impedir que os mesmos fossem, de facto, reconstruídos. E no trajeto da nossa vida espiritual, não é diferente, meus queridos. Há muitas pessoas que tentam derrubar uma vida espiritual. Quebra o ânimo. É muito fácil uma vida desanimar.
Muito fácil. Muito fácil. Sonhos de reconstrução incomodam as trevas. O importante é resistir às ameaças que vêm de todos os lados. No processo de reconstrução da nossa vida, não vão faltar aqueles que procuram desviar o nosso foco, a nossa atenção, de prosseguir a nossa caminhada de fé, a nossa carreira de fé. Porém, o que temos de fazer é resistir, não desistir, mesmo diante de forte oposição. Se hoje estamos tal qual as pedras queimadas de Jerusalém, saibamos que somos preciosos para Deus. Cada um de nós esta manhã é uma pedra preciosa na casa do Senhor, na casa espiritual do Senhor. Cada vida, cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A força para nos reerguermos não está em nós. O Senhor é a nossa força. Está no Senhor, que se alegrará em colocar cada um de nós como alicerce na nossa casa, no nosso trabalho, na sua igreja, a nossa família. Sanbalate armou muitas armadilhas para Neemias. Que grandes armadilhas! Para que este desistisse e até fosse morto. Leiam os Neemias, que vão de facto confirmar o que eu estou a dizer. Todavia, não tiveram sucesso. Quem tem o Senhor como seu Senhor, não tem medo. Segue em frente, diante de qualquer circunstância. Porque reconstruir não é fácil, mas é necessário. Quem esta manhã tem a coragem de dizer que não precisa de alguma reconstrução em alguma área da sua vida. Eu creio que todos nós temos necessidade de reconstruir um pouco aqui e acolá, algo na nossa vida, algo na nossa casa. Há pessoas marcadas por traumas, dores do passado. Há pessoas que sofrem a dor de uma enfermidade incurável. Há pessoas destruídas por ver a sua família desfeita, destruída. Há pessoas que estão a perder a esperança, já não sabem o que fazer para reconstruir uma vida, meus queridos. Temos que interiorizar, não é? Estava a procurar a palavra, crer no Senhor, crer no seu poder, na sua vontade, na mão do Senhor. Provavelmente todos de facto presentes necessitamos de facto de reconstruir. Nunca desista. Nunca desista diante de facto da forte oposição na sua vida. Nunca desista. Isso que seja de facto bálsamo, não é? Bálsamo. Confie, descanse na soberania de Deus, assim como Neemias enfrentou forte oposição de Sanbalate. Não era só o Sanbalate, talvez era o líder, não é? Mas também Tobias e Gesem, opositores à nossa fé, também possamos enfrentar os nossos inimigos. Olha, alguns inimigos pode chamar dúvida, desânimo, tentações, perseguição, etc. Dúvidas e desânimo, sim. Dúvidas sobre a nossa fé. Dúvidas sobre a nossa capacidade de perseguir. Desânimo. Podem ser usados para o inimigo nos procurar enfraquecer, desanimar-nos e dizermos, não vale a pena. Já não consigo. Não vale a pena. Tentações, sim. Lembre-se, Jesus também foi tentado. As tentações desviam-nos do caminho de Deus e podem destruir a nossa fé se não formos fortes na oração e resistirmos ao diabo para que ele fuja de nós. Perseguição. Pela graça do Senhor ainda não sabemos o que é ser perseguido. Não sabemos o que é ser perseguido. Sim, de uma certa forma há alguma perseguição camuflada.
mas perseguição por causa da fé para nos desanimar. Todavia devemos nos lembrar que Deus está conosco, como esteve com Neemias. Para concluir, meus amados, a construção ou a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém no templo foi de facto um símbolo de restauração da fé. E foi um símbolo de restauração da fé do povo hebreu. E através da história de Neemias, nós aprendemos que a nossa fé também precisa ser reconstruída, fortalecida. E que a experiência da vida de Neemias nos inspira a buscar uma fé inabalável, capaz de resistir a qualquer desafio e conduzir-nos à vitória em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo deixou-nos tantos exemplos. E algumas vezes nós ouvíamos aquelas pessoas, dizíamos a Jesus: ó Senhor, eu creio, mas aumenta mais a minha fé. Não é? Aumenta mais a minha fé. Meus queridos, hoje o problema da igreja, deixem-me dizer com todas as letras, o problema da igreja hoje não é o problema da igreja dos Moris, é o problema da igreja do Senhor hoje, no século XXI, é a falta de fé, é uma fé enfraquecida. Não quero pensar sequer que é uma fé fingida, não é. É uma fé verdadeira, mas é uma fé frágil. Nós precisamos, de facto, de fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé, uma fé inabalável, capaz de resistir a qualquer desafio e conduzir-nos então a esta vitória. Sim, porque diga: eu sou mais do que vencedor. Sofre, não? Eu sou mais do que vencedor. Em quem? Meus queridos, esta bem podia ser, de facto, uma autêntica lição, bem pode ser uma autêntica lição que necessitamos para trazer das pedras queimadas erguidas nos muros da cidade de Jerusalém. Neemias foi este exemplo de um grande intercessor. Ele foi um grande intercessor. Lemos o texto, capítulo 1. Lemos o texto. Vamos esquecer da forma como este ainda jovem maduro, ele, ao saber das notícias, como ele intercedeu ao Senhor pela sua vida, mas não só pela sua vida, pela vida da sua casa, da sua nação. A Igreja do Senhor precisa, de facto, de pastores, diáconos, líderes, e estou a ser muito claro, meus irmãos. Ponderei muito em escrever isto e dizer-vos: precisa de pastores, diáconos, líderes e pessoas que estejam dispostos a sacrificar-se pela obra de Deus. Neemias foi este exemplo intercessor, um líder humilde que serviu os outros com um alto preço para si próprio, para a sua vida. Sabem, era muito mau para o copeiro do rei, manifestar, né? Nós compreendemos isso, os nossos olhos refletem o estado da nossa alma, né? E o rei reparou de facto que algo passava-se na vida de Neemias, não é? Uma tristeza profunda. Ele não conseguiu esconder isso. Sabem que para uma área daquelas, ser copeiro do rei, isso podia ser muito mau para a vida de Neemias, não é? Para terminar mesmo, para todos nós, lidere a sua família, lidere a sua casa. Eu oro ao Deus eterno, ao todo-poderoso Deus, a El Shaddai, em nome de Jesus, para que, como esta palavra falou à minha vida, possa também falar à sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar um bocadinho. Eu vou pedir depois ao
ao Levi, se puder depois acompanhar, o corinho chama-se Espírito Enche a Minha Vida. Espírito Enche a Minha Vida. Eu já não tenho palavras para me desculpar não enviar no final da mensagem o corinho para cantarmos no final, mas creio que todos nós somos abençoados e assim vamos cantar este corinho em tom de oração e de entrega. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, para que eu seja de facto este líder do mundo perdido em trevas, como pedra queimada, né? Como pedra queimada, restaurada, que está de facto tapando as brechas nos muros da casa do Senhor. Quem puder pode começar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor adorar. Meu coração eu quero levar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levar diante do teu altar. Eu vou pedir uma vida que sinta no seu coração e levar a sua voz ao trono da graça. Ore ao Senhor. Deixa as nossas vidas sob a proteção do Espírito de Deus. Reveste, Senhor, dos teus servos, os nossos maridos, com o poder do sacerdócio nas nossas casas. E quanto a nós, suas esposas, Senhor, dá-nos força, Senhor, para sermos as verdadeiras ajudadoras que tu escolheste para cada um deles. Amém, Jesus. Reina nas nossas casas. Amém. Reina nos nossos corações. Sejamos agentes de paz, de amor, de concórdia, de esperança, Senhor. Pois tu és em nós a esperança da vida. Glória ao teu santo nome. Glória a Deus. Glória ao Filho. Glória ao Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Pai amado, ainda a vida do Sérgio Pinto, marido da nossa irmã Zélia, que passou mais uma primavera de vida. Senhor, abençoa a sua vida. Abraça o Sérgio. Dá-lhe uma experiência real e verdadeira contigo, Senhor. E aprenda que tens para a sua vida, Senhor, que ele possa de facto ser abençoado. E ela sirva de bênção também na sua casa. Oro assim agradecido ao Pai, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Meus queridos e amados, tenham todos um bom domingo. E se porventura alguém buzinar que você é uma pedra queimada, dê glória a Deus.